Há tempo suficiente. O coração de papai está enfraquecendo. Quando percebo essa realidade, meu próprio coração dói em meu peito. Ainda há um pouco de vida para o outro dia. Mais um dia. E outro dia dos pais. Há vida suficiente para que ele coloque todas as coisas em ordem, para que ensine mamãe a viver sozinha. Há ainda oportunidade para dizer: sinto muito, por favor, perdoe-me antes que eu me vá. Há forças suficientes para contemplar um último projeto importante. Há tempo suficiente para nos dizer adeus e preparar seu alô para a eternidade. E há tempo suficiente para eu também dizer: obrigado, papai, por cuidar tão bem de mim. Obrigado por me ajudar a ser capaz e independente. Por me oferecer cuidados físicos e morais. Obrigado por ficar com mamãe por quase 60 anos, mostrando-me que o casamento pode ser bom e permanente. Obrigado por sua disciplina, mesmo quando eu achava injusta, pois foi assim que aprendi a paciência e o perdão. Há tempo suficiente para dizer-lhe, papai, que eu o perdoo por seus erros e para pedir-lhe que me perdoe pelos meus, quando desafiei sua paciência e traí suas expectativas. Há tempo suficiente para assar mais um de seus pãezinhos, aqueles favoritos, e ver seus olhos brilharem enquanto vou cortando ali cada pedacinho. Deve haver tempo suficiente para que afie ainda as minhas facas da cozinha, mais uma vez, pois ninguém as deixa tão amoladas como o Senhor. E se não houver tempo suficiente para o transbordar de meu coração, esperarei até nos encontrarmos novamente. Sabe, papai? Creio que na eternidade, você e eu teremos tempo suficiente para dizer, fazer e ser tudo o que não tivemos tempo aqui. Desejo ao Senhor um feliz Dia dos Pais e eu amo você. Essa foi a mensagem escrita por uma filha nas vésperas do Dia dos Pais. O nome dela, Bárbara Baumgartner. E ao escutá-la, creio que cada um de nós foi se lembrando da sua criação. E ao mesmo tempo, ao terminar a história de hoje, a gente fica imaginando: haja coração. Que professor não deve ter sido o pai de muitos de nós? Que doador não deve ter sido o pai de muitos de nós? Que coração não deve ter tido? A gente poderia usar todos os clichês para falar do nosso pai. Que coração singelo! Como ele tinha um coração generoso! Meu pai era todo coração. Usou o melhor de si para os filhos, deu o melhor de si para os filhos. Agora viverá para sempre em nossos corações. Você percebeu que eu estou falando tudo isso no passado? Verbo conjugado, no passado. Isso para aqueles que já se foram e que a gente sempre trata da memória com saudade e saudosismo. E eu quero falar agora do presente. Dos pais que temos presentes em nossas vidas. E dos pais que muitos de nós somos hoje para os nossos filhos. Que tal a gente olhar para essa história aqui? Que tal essa memória feita de um pai para nós agora construirmos uma belíssima história e vivermos o tempo presente?
de forma tão rica, tão encantadora, como a gente costuma contar sempre o passado, os fatos do passado. Vamos viver de forma rica e encantadora agora o nosso presente? Vamos ser também nós construtores de belíssimas histórias? Ontem eu me lembro que nós falamos aqui que a gente admira demais as pessoas boas, os profissionais bons, e eu fiquei me lembrando ontem à noite ainda de um mecânico, de um técnico em eletrônica que conheço, que geralmente a gente confiar em mecânico, confiar em técnico em eletrônica, a gente precisa conhecer, não é? E eu me lembrei ontem desses dois outros profissionais, quando na minha noite em oração, lembrando do dia que eu tinha tido, fiquei me lembrando do programa de ontem em casa. E hoje aqui a gente volta para falar de quê? De boa memória que alguém traz do seu pai. Pois bem, vamos nós hoje, os pais de agora, e os filhos que têm pai presente, vamos construir já agora essa história boa também? Para que a gente tenha o que contar. Que professor foi daqui a 80 anos, tá bom? 100 anos. Que doador foi meu pai. Que coração ele tinha. Como era um homem singelo, como suas palavras caíam no meu coração. Quanta sabedoria, quanta generosidade, quanta paciência papai tinha. Ah, gente... É assim, é no dia a dia, é no hoje, é no agora que a gente vai construindo isto aqui, olha. O papai, o homem de hoje, ele é um professor hoje. Para amanhã ele ser reverenciado como um grande professor. Ele tem um grande coração hoje. Ele é singelo hoje. Eu vou agora estender mais ainda a reflexão. Os homens. Mas peço que as mulheres puxem para si também, roubem de nós hoje este momento maravilhoso dos homens. Roubem, mulheres, de nós. Que tal sermos hoje pessoas de um coração singelo, generoso? Ah, papai é todo coração. Dá o melhor de si. Viverá para sempre no meu coração, com gratidão. É hoje que a gente constrói. Não vamos perder tempo não, meu irmão. A gente começou este episódio de hoje falando de um filho que olha para um pai que está com o coração enfraquecendo. É um problema cardíaco que este filho está detectando. Os médicos provavelmente detectaram. A família já está consciente. E aí este filho vai dizendo, quando percebe essa realidade, o próprio coração dói. Porque é bonito demais, faz parte de nós, a vida do nosso pai, a vida da nossa mãe, a vida das pessoas da nossa casa, a gente ama mesmo, que bom que a gente ama, e é para ser assim, essa é a regra da natureza, nós nos amarmos muito. Então você amar muito um filho, o seu esposo, seu pai, sua mãe, seus filhos, a gente se amar é regra da natureza, é natural, é regra. Quando acontece o contrário, foi exceção. O pecado entrou, algum tipo de mal entrou, a gente permitiu, um de nós de casa permitiu que aquele mal entrasse, e aí ele estragou tudo. Ele estragou a regra. A exceção passou a viver entre nós, e é isso que acontece quando a gente não se fala, quando um de nós não se relaciona bem com o outro dentro de casa, seja quem for, os esposos, pais e filhos. Isso aí é exceção. E a exceção foi o rabo do diabo que bateu ali dentro da nossa casa e rachou aquela nossa comunhão. Rasgou a regra de Deus. É por isso que a gente tem que odiar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O cristão precisa odiar. Ronaldo, você tá doido? Não, não tô. O cristão tem uma liberdade para o cristão odiar. Você tem uma licença para odiar. Sabe qual é a licença que o cristão tem para odiar? O pecado, o diabo. Ele não é nosso amigo. Ele não pode ser bem tratado. Ele tem que ser expulso da nossa vida, da nossa casa. O diabo e as suas obras, que são os pecados. É guerra que a gente declara. Use todas as armas. Acabe com ele. Expulse-o. Não trate bem. Não seja educado com o pecado e com o diabo.
E olha que ele costuma se travestir. O termo travesti vem daí. Alguém que usa uma veste, uma couraça, usa uma capa, uma peruca para se travestir. Não é o original. Não é o natural. É daí que vem o termo. O diabo costuma fazer isso. E aí ele aparece com caras e bocas, perfumes e cheiros, jeitos e trejeitos encantadores, para enganar os filhos de Deus, para enganar os homens todos. Porque é verdade também aquilo que aquela música diz: todo homem é bom. Ele nasce naturalmente bom. Ele é natural. Ele é puro. Ele é inocente. Mas aí vem o mal para tirar do homem toda a sua naturalidade. Como é que a gente evita que o nosso ser natural se torne um ser estragado, seja contaminado pelo mal, nos tornando ou tornando-nos homens espirituais, homens do Espírito? Eu já falei em outras ocasiões de um monge carmelita muito santo, Gabriel de Santa Maria Madalena. No livro que ele escreve, é um monge carmelita descalço. Ele fala que existem 3 tipos de homens: o homem natural, aquele que nasce puro, inocente, e que muitos continuam assim por muito tempo. O homem carnal, que é aquele que é tragado pela maldade do mundo, pelo pecado que está no mundo, pelo inimigo de Deus, que tem por objetivo pegar os homens naturais, bons, puros, e transformá-los em carnais. O que é o carnal? É aquele que se entrega às concupiscências da carne, a todo tipo de mal, a todo tipo de prática pagã, materialista, hedonista, isto é, que busca prazer em todas as coisas inconsequentemente. Prazer é bom, é de Deus, mas ele inconsequentemente, fora da lei natural, ele se torna hedonismo, um grande mal, e leva à morte. É assim como o remédio: na dose certa salva a sua vida, na dose errada ele te mata. Assim é o prazer, as coisas boas que Deus nos deu na vida. Então existe o homem natural, existe o homem carnal, aquele que se entrega ou que é tragado pelo mundo e vai viver de forma carnal. Carne, você já sabe, se estraga, se perde, se corrompe, cheira mal, se deteriora, morre. E existe o homem espiritual, que é aquele conduzido, comandado pelo Espírito, embora ele já tenha passado de homem natural pelo carnal e lutando contra o carnal, que é o tempo inteiro proposto a ele, mas ele, por ser um homem do Espírito, ele vai alimentando a sua carne, o seu homem bom, todos os dias com as coisas do alto. E aí, ele é aquele azeite que não deixa estragar o humano, o natural. Ele é aquele bálsamo. Ele é aquele perfume que faz a pessoa ser o tempo inteiro algo agradável. Ele é também uma unção, o homem espiritual, uma unção de Deus na vida dos outros. É ou não é verdade que a maioria dos filhos, ou que os filhos todos que se referem aos seus pais como homens de Deus, homens generosos, homens bondosos, homens singelos, façam agora a seguinte leitura comigo: eram ou não eram homens de fé? Porque se o seu pai foi um homem, ou é um homem carnal, você não consegue dizer que ele é todas essas coisas boas. Você observa muitas coisas boas nele, mas tudo isto aqui, olha, singelo, coração generoso, todo o coração, dá o melhor de si, se dedica aos outros.
viverá para sempre em nossos corações. Nós só dizemos isto aqui daquelas pessoas que ultrapassaram a carne e viveram no Espírito. É isso que temos que almejar. É isso que temos que buscar. E eu desejo profundamente do meu coração que cada pessoa que me escuta agora deseje ir um pouquinho mais além. Se você já é uma pessoa boa, não se contente em ser só uma pessoa boa, não. Porque você pode ser seduzida, enganada. Armadilhas podem ser armadas para você. E mesmo com a sua bondade, você pode se transformar em algo ruim. Podem transformar você em alguém ruim. Podem estragar você. Sabe essas noitadas por aí, que de vez em quando nós tomamos conhecimento de pessoas que estavam ali achando que a noite era boa, achando que a festa era boa, que a companhia era boa, mas a pessoa teve lá a sua bebida envenenada, colocaram alguma coisa ali, e a pessoa foi dopada, e a partir dali a vida dela se acabou. Existe um certo doping que pode nos atingir, a nossa vida se acaba, não por culpa nossa. É porque nós estamos num mundo mau, não é por culpa sua, não. Armadilhas armadas contra você. E é por isso que temos que ser homens e mulheres do Espírito, buscar o Espírito. Se você já gosta de Deus, goste um pouquinho mais. Se você já gosta de oração, goste um pouquinho mais. Gosta de igreja, goste um pouquinho mais. Se você já faz coisas para Deus, faça um pouquinho mais. Se você já cuida do seu espírito, cuide um pouquinho mais. Assim como a gente cuida do nosso corpo, se preocupa, tem tantas pessoas corretamente preocupadas com a saúde do corpo, igualmente, não vou pedir nem mais nem menos, cuide da saúde do seu espírito. Para que você não se deixe seduzir, para que armadilhas não traguem você, destruam você. Há muito a viver com Deus. Ele conta muito com você e Ele espera muito de você. E nós queremos. O mundo quer ouvir. Daqui a 80 anos, 100 anos, alguém falando de você, tudo isso que este filho aqui estava falando do seu pai. Ah, era um professor. Ah, que coração tinha. Coração singelo. Coração generoso. Era todo coração. Dava o melhor de si, dedicava-se aos outros. Viverá para sempre em nossos corações. Vamos almejar isso para nós? Que outros escutem